Olá pessoal, nono ano, olha eu aqui de novo, professora Bruna, para nossa terceira aula, tá? Hoje eu peço perdão a vocês, será um vídeo mais curtinho, porque desde sexta foi acometida, de um resfriado bem pesado, ainda tô me recuperando, pouca batida, mas eu quero dar essa pequena introdução a vocês. Apesar do vídeo ser menor, mas nós temos muita coisa aí para interagir. Eu fiz um quiz, sobre Karl Marx. Eu espero que vocês vejam aí, tá? E respondam depois que assistir o vídeo, assim como algumas perguntas que eu vou deixar interativas no momento aqui, depois da aula. Espero que também respondam, online, para que a gente possa interagir, tá? Gente, é muito importante que vocês interajam comigo. Eu tô sentindo falta de muitos alunos que não estão colocando lá que assistiram às aulas, tá? Então, se não estão lendo e não estão colocando que assistiram o vídeo, então eu fico me questionando se realmente vocês estão assistindo às aulas ou só fazendo as atividades, tá? Então coloquem, gente, prestem atenção naquilo que eu tô colocando no mural, para que eu possa, colocar na chamada de vocês que vocês estão presentes sim e que estão assistindo nossas aulas, tá? Então, hoje eu vou dar uma pequena introdução para vocês sobre filosofia política. Eu adoraria dar uma olhadinha na cara de alguns alunos agora, que acho que olhar assim, professora, filosofia política, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem muito a ver, gente. A filosofia, ela estuda a política desde a Grécia Antiga. Então, aqueles que já foram meu aluno no sexto ano, sabe que a gente começa a ver política lá na Grécia Antiga, juntamente com os primeiros filósofos, tá? Então, aquele papo, futebol, política, religião não se discute, aqui não funciona, Se discute sim, porque a filosofia, ela tá aqui para questionar, para analisar, para trazer novos conceitos, novas ideias. Então, a gente tem uma reflexão filosófica sobre tudo no mundo, inclusive sobre a política, tá? Então, eu lembro, gente, que as pessoas falam muito, não gosto de política, eu odeio política e tal, porque as pessoas não sabem o que é política, elas não compreendem, elas não tiveram essa reflexão que a gente tá tendo aqui, tá? E eu falo por mim, na idade de vocês eu odiava política, eu não sabia o que era política, eu não tinha noções de política, eu não tinha uma reflexão filosófica que vocês vão ter, a partir de agora. Então, para tirar essa ideia de que política é ruim, que política não presta e tal, a gente vai estudar política a partir, do berço da política, que foi na Grécia Antiga, com nossos primeiros filósofos lá. E um filósofo que me fez entender a política, que me fez gostar de política e refletir sobre ela, é Aristóteles, tá? Então, Aristóteles, ele vai escrever um livro que é praticamente utilizado até os dias de hoje para se entender a essência da política. O nome desse livro é A Política, tá? Então, nesse livro, Aristóteles traz uma reflexão, sobre a origem da política, como é que a política se originou. Para isso, ele vai utilizar uma frase muito conhecida, que é: o homem é um animal político. Ou seja, o homem, na sua essência, ele já tem política. E o que é política? Da onde se originou essa palavra? A palavra política, ela vai ter uma origem juntamente com a palavra polis, lá na Grécia Antiga, que quer dizer cidades e estados gregos, tá? Então, como vocês sabem, cada cidade grega, ela tinha uma autonomia de estado, ela tomava suas decisões políticas. Então, por isso que essa palavra política, ela caminha ali junto com a palavra polis, tá? Para Aristóteles, a política, ela vai nascer justamente ali dos deveres morais e éticos do ser humano. Lembra aquela discussão de moral e ética que a gente teve no oitavo, Então, moral é aquilo que as instituições colocam sobre o ser humano a partir da primeira instituição, que é a família. Então, tem a religião, a escola, todas essas instituições, ela coloca sobre nós alguns deveres, morais. E a
ética, que é aquilo que nós temos, faz com que a gente reflita sobre essa moral, tá? Então, quando a gente fala fulano não teve ética, fulano não tem moral, é porque essa pessoa não teve essa reflexão e se desviou desses caminhos que são considerados caminhos morais, tá? Então, não matar, não roubar. Se todo mundo tivesse, né, essa reflexão ética em adquirir essa moral realmente institucional, não existiria presídio, pessoas presas, né, por roubo, por morte de alguma pessoa. Então, a gente falou muito sobre isso ano passado. Então, tem que ter, primeiro, essa reflexão. Você tem que querer, né, que essa moral esteja na sua vida. Se você não quiser, você vai tomar outros caminhos. E aí, a privação da liberdade, que a gente discutiu isso também, né? A gente temos uma liberdade, mas essa liberdade, ela não é de toda livre, né? Ela pode ser realmente tomada a partir do momento que eu desvio dessa reflexão ética, tá? Então, para Aristóteles, eu estou falando tudo isso para a gente fazer uma reflexão sobre Aristóteles. Para Aristóteles, essa ética e essa moral, elas caminham juntas, né? Então, elas caminham juntas para se criar um bem viver social, né? A gente falou muito sobre isso já. Então, um bem viver em comum. O que é que ele queria? É que as tomadas de decisões políticas, elas tivessem esse bem viver comum. Então, que as pessoas, quando fossem tomar decisões para as polis gregas, elas pensassem num todo. Quando ele fala que o homem é um animal político, no livro A Política, ele faz uma reflexão que o homem ele já começou a fazer política a partir do momento que ele criou suas regras de bem viver na sua própria casa, no seu próprio núcleo familiar. Então, quando seu pai e sua mãe ditam as regras aí no núcleo familiar de vocês, é política, né? É uma maneira de bem viver para Aristóteles, né? É uma maneira de manter a ordem para que todos possam estar em harmonia. Então, a ideia de política flui dessa ideia do bem viver, além que Aristóteles trazia para nós, tá? Então, essa política, ela tinha que manter essa junção ali com o bem viver. Se não tivesse esse bem viver, para Aristóteles não era política, tá? Então, política tem que ter, sim, uma reflexão para um bem viver social. Lembrando que partia do núcleo familiar e agora, nas polis gregas, essa decisão se ampliou para a cidade. Então, toda a cidade se reunia por horas, dias, discussando sobre uma decisão que iria ser tomada, se essa decisão ia ser o bem para todos ou não. Olha como era importante as decisões tomadas ali na Grécia Antiga, tá? Então, gente, eu tô fazendo aqui só uma pequena introdução, tá? Porque a gente vai afunilar isso a partir dos questionamentos que eu vou deixar aí para vocês. Eu quero saber o que vocês entendem sobre política, porque a gente tá partindo da Grécia, mas a gente vai ver política na Idade Média, na Idade Moderna, até o contemporâneo, que é os dias de hoje. E, como dica de leitura, para as próximas aulas, quem tem ou quem tiver, ou na internet vocês conseguem baixar, O Príncipe de Maquiavel, tá? Então, O Príncipe, gente, é a leitura obrigatória para o Enem. Sempre cai alguma coisa sobre Maquiavel no Enem com relação à filosofia. Então, eu já indico para vocês, é uma ótima leitura, muito boa, né? Gosto demais desse livro porque a gente começa a compreender ali a filosofia na Idade Média, tá? Então, por hoje, minha vozinha já está se acabando, é só. Na próxima aula a gente se aprofunda melhor, um vídeo mais longo, tá? Prometo a vocês. Mas, ó, não deixa de interagir comigo hoje não, tá? Tô aí esperando vocês. Gratidão a todos, fiquem com Deus, um bom final de semana. Tchau!